aberta. Alexandre Padilha assumiu o Ministério da Saúde nesta semana, dizendo que será, nas palavras dele, uma obsessão reduzir o tempo de espera da população por atendimento especializado no SUS. O novo comandante da pasta considerou que a demora é um gargalo de décadas e ainda prometeu incluir o setor privado, universidades, estados e municípios no debate. Alexandre Padilha volta ao Ministério da Saúde no ano em que o SUS completa 35 anos. Foi criado em 1988 pela Constituição e implantado em 1990. O SUS, que é considerado por muitos o maior plano de saúde pública do mundo, realiza nada menos que cerca de 3 bilhões de atendimentos por ano. 70% da população depende exclusivamente do sistema para os tratamentos de saúde. Para fazer uma avaliação dessas mais de 3 décadas do Sistema Único de Saúde, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o pediatra Marconi Moura. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Estamos recebendo também o advogado especializado em Direito de Saúde, Mário Aguirre. Bom dia, doutor Mário, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Vamos começar ouvindo então, doutor Marconi, o que explica o tamanho da fila de pessoas que estão aguardando por consultas especializadas no país? Qualquer resposta simples para um problema complexo dessa forma seria temerária, né? Você tem vários aspectos que promovem a fila, porque a fila ela tem uma velocidade de formação e uma velocidade de desconstrução. Então você tem uma entrada, uma porta de entrada nessa fila que você tem que abordar, né? Por que esses pacientes têm chegado a essa demanda de maneira tão intensa? O que está acontecendo com a prevenção, com a promoção de saúde? Nós temos que lembrar que o conceito de saúde, ele é muito mais complexo, muito mais completo do que puramente assistência à doença, né? Então, algum problema no nosso conceito de saúde, no conceito de saúde da Constituição, da lei que criou o SUS, falha em algum momento ao pressionar essa demanda tão grande por assistência a doente, né? Porque quando você está tratando doente, algum problema na saúde aconteceu. Por outro lado, nós temos um problema no andamento dessa fila, né? É claro que a fila sempre, a necessidade de assistência aos doentes sempre vai existir, e por algum motivo nós não estamos conseguindo assisti-los. Existe uma falácia, um discurso que é frequentemente feito de que o Brasil coloca muito dinheiro na saúde, mas esse dinheiro é mal administrado, é mal gasto e tal. É um discurso falacioso, né? Se você for comparar o nosso sistema de saúde com outros sistemas universais de saúde, que dão das mesmas garantias para a população, de acesso universal, de atenção integral, Inglaterra, França, Canadá, eles também gastam 10% do orçamento do PIB do orçamento não, 10% do PIB em saúde. Só que quando a gente fala que gasta 10%, a gente está falando que gasta 10% em saúde pública e privada. A gente soma. Lá eles gastam 10% em saúde pública. Desses 10% que nós gastamos, só 40% vão para o SUS, 60% estão na rede privada. Então, na verdade, nós estamos comparando 4% do PIB do Brasil com 10% do PIB na França, no Reino Unido, no Canadá. Por que a fatia maior vai para a saúde suplementar? 60%. Na verdade, ela não vai. Na verdade, você soma todos os gastos, tudo que é gasto. Quando você fala 10% do PIB brasileiro em saúde, você soma até o gasto privado, o que eu vou na farmácia e compro remédio. Sim. Você vai e joga nesses 10%. Se você for pegar quanto que o Brasil gasta em saúde pública, quanto que é destinado de dinheiro público para o SUS, nós estamos falando só de 40% dessa fatia. Doutor Mário Aguirre, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, o ministro da Saúde diz que a obsessão dele é reduzir a fila de espera para atendimento especializado. A pessoa está na fila, está esperando um procedimento, uma cirurgia, não consegue e infelizmente pode vir a falecer. E aí a pessoa fica à mercê da disponibilidade de um serviço público pelo qual ela paga através dos impostos?
A questão, como o doutor Marconi pontuou, ela é bem complexa, ela é bem mais ampla. Quando a gente fala em saúde pública, nós estamos fazendo remissão à Constituição Federal, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Constituição é de 88. A lei que criou o SUS é de 90, mas como a Kátia falou, o SUS foi criado pela Constituição e foi implementado por essa lei em 1990. Então, partindo do pressuposto que ela é direito de todos, ela tem que ser implementada por qualquer meio para que atinja essa finalidade. E o que acontece, então, em termos práticos? Quando você tem uma demanda e essa demanda não pode ser suprida pelo Estado, ela tem que ser suprida pelo Estado em maneiras ordinárias, né, pelo tratamento pelas vias que já existem, ela tem que ser imposta ao Estado de outra maneira. E como isso acontece? Vai para a judicialização. Então, no primeiro momento, se o Estado não consegue prestar aquele atendimento, ele determina que outra pessoa o faça às expensas do Estado. Então, olha, a pessoa está em Belo Horizonte, ela está precisando de uma vaga de UTI. Não tem vaga de UTI na rede estadual, não tem vaga estadual própria, na FEMIG, por exemplo. Não tem vaga de UTI em um hospital que possa atender, como o São Francisco, que é um hospital privado, mas que é dedicado 100% ao SUS. O que vai acontecer, e usualmente acontece dentro desse processo, direciona para um hospital privado e esse custo é repassado ao Estado. Mas muitas vezes o custo não é repassado em tempo hábil. E o que tem acontecido em termos práticos é que os hospitais esperam receber primeiro para liberar o atendimento depois. Então, uma coisa é você criar uma dívida com o Estado. Então, o Mater Dei, por exemplo, vai admitir uma pessoa na UTI, seja uma criança, que a gente falava aqui de pediatria, seja um adulto, seja um idoso, ele vai atender essa pessoa e depois ele vai receber esse dinheiro. Por medo de não receber, considerando o custo alto da assistência, ele segura até aquele dinheiro estar disponível na conta. E isso é moroso. E o que não se diz em termos práticos, é até um pouco temerário da minha parte talvez dizer, porque é uma coisa que a gente vê na prática, não existem dados oficiais a esse respeito, mas é que muitas vezes a pessoa responsável por pagar, a pessoa de direito público, município, Estado, União, ela segura esse recurso para o fornecimento de um medicamento, para o fornecimento de um leito de alta complexidade, e esse paciente vai a óbito. Porque talvez seja mais interessante para quem vai pagar arcar com as eventuais responsabilidades dessa omissão do que desembolsar o dinheiro naquele primeiro momento. Mas em termos legais, o direito da pessoa existe. Então, se ela demandou o Estado, a União, o município, seja por meio da Defensoria Pública, seja por meio de um advogado particular, e ela não conseguiu esse atendimento, ela tem que direcionar isso para um atendimento público, atendimento particular, às expensas do poder público. Não quer dizer que uma doença grave, muitas vezes, ela é tratada como uma matemática pura, né? O que fica mais barato, é isso? Kátia, e infelizmente o que acontece se você olhar sobre a ótica também do poder público, são milhares de demandas todos os dias. E existe agora um direcionamento para que você atenda o chamado princípio da reserva do possível. Então, eu preciso de um medicamento, esse medicamento custa 5 milhões. Olha, mas eu não tenho como pagar 5 milhões porque eu tenho aqui 200 milhões de pessoas sob os meus cuidados. Então, se eu for pagar isso para cada um, simplesmente não há recurso no Brasil que baste. Doutor Maragui, deixa eu só ver se eu entendi. Tentar traduzir aqui o que o senhor falou. Às vezes é mais barato deixar morrer. Infelizmente. Bom, o doutor Marconi, a gente está falando aqui, é o destaque da fala do ministro Alexandre Padilha, de fila, né, demora de atendimento para procedimento especializado. Mas a gente registra praticamente todos os dias aqui na Itatiaia reclamações de demora de fila no dia a dia dos postos de saúde. 4, 5, 6 horas para ser atendido. O que acontece lá no posto de saúde? É falta de médico? A demanda de pacientes é muito alta? É falta de estrutura daquele posto de saúde? A primeira coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é o risco que a gente corre de confundir saúde com assistência doente. São coisas diferentes, né? O que foi fecundado, né, na Constituição de 88, nasceu na Lei 8080 de 1990, foi o conceito de saúde enquanto direito do cidadão. Dentro do conceito de saúde, inclui-se assistência doente. Então, o nosso grande problema hoje é que as unidades básicas de saúde, o programa Saúde da Família, que foram criados, desenvolvidos com foco na promoção e na prevenção, no controle da pressão arterial, no controle do diabetes, na puericultura, que é o controle preventivo da saúde das crianças, o pré-natal feito de qualidade. Essas unidades básicas hoje já estão virando pequenas UPAs. Né? Então você upalizou o Sistema Único de Saúde. E aí, se você for ficar enxugando o gelo, esperando as pessoas adoecerem para essa assistência, esse é um saco sem fundo. Então, o nosso grande problema, a Kátia deu o exemplo das doenças raras. É expresso claramente, né, doutor Mário pode citar de maneira mais objetiva, mas é expresso claramente que o foco na Constituição e o foco do SUS na Lei 8080 é promover saúde através de políticas
públicas. Então, política pública para doença rara é o teste do pezinho ampliado, que está sendo inclusive ampliado novamente agora, felizmente, para você fazer diagnóstico precoce, para você fazer um acompanhamento preventivo, né, para você dar qualidade de vida para esses pacientes. Campanhas de vacina efetivas. Vacinação, imunização adequado, né? Então, se você for controlar surto, claro que o sistema tem que estar preparado para controlar surto de catapora nas escolas, mas você cuida disso com um bom programa de imunização que evite surtos de catapora nas escolas. Uma boa conscientização, inclusive, sobre a alimentação na infância, né, doutor? Exato. Então você veja, o SUS é muito grande nesse sentido, né? Então, dentre as atribuições do SUS, você tem várias coisas, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Então, a questão dos alimentos ultraprocessados, colocar aquele recadinho no frasco de salgadinho, né? Alto teor em sódio, alto teor em gordura açúcar adicionado. Aquilo foi um perrengue, aquilo foi uma luta terrível, porque você tem atores poderosíssimos no mercado envolvidos com isso. E aí é atribuição, e por isso que isso tem que estar na Constituição e tem que estar na lei federal, é atribuição do Estado enfrentar essas forças. Porque é muito difícil para a sociedade civil organizada, que seja, para a nossa iniciativa civil, conseguir enfrentar poderes desse tamanho e garantir informação e orientação para o paciente, fazer, olha, isso aqui prejudica a sua saúde, né? Então é ali que você enfrenta a hipertensão, controlando a injeção de sódio. Mas ali no posto de saúde, na hora que vai buscar o atendimento por causa de uma crise de hipertensão, por causa de um resfriado, uma sinusite, um problema qualquer, por que em muitos casos demora? Aí nós voltamos. Primeiro, nós temos que controlar a entrada na fila. Segundo, nós temos que controlar a saída da fila. O sistema tem que estar montado e organizado para dar conta dessa vazão. As UPAs têm que estar atendendo às questões de urgência e emergência, e hoje nós estamos entupindo as UPAs para fazer consulta e exame que deveria ser eletivo, feito lá na atenção primária. E aí, como a UPA está entupido, você tem paciente com demanda de urgência e de emergência, a demanda aguda, sobrecarregando a atenção primária e prejudicando a atuação preventiva. Então, há questões de organização de fluxo, de organização de processo assistencial para ser feito. O SUS, ele nasceu lá, mas ele está sempre em desenvolvimento. Há muito que ser feito e há uma luta diária para que a gente não retroceda. Então, nós já tivemos a atenção primária mais bem feita do que nós temos hoje. Nós temos hoje essa coisa de ficar enxugando o gelo de atenção à demanda aguda no posto de saúde. Isso não tem fim, porque é essa equipe da atenção primária que deveria estar fazendo a prevenção. Voltando aqui para o Mário Aguirre, a gente vê uma judicialização muito grande, né? Por causa do fornecimento de remédios, alguns tratamentos para casos mais raros. Por que é tudo tão caro? E por que é necessário muitas vezes judicializar? O poder público é responsável nas suas 3 esferas pelo atendimento. Como o doutor pontuou muito bem, a ideia da construção do SUS é que ele seja uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso faz com que você tenha distribuição de competências muito claras entre os diversos atores que estão no SUS. Então, o paciente que num primeiro momento tem que fazer um atendimento com o médico de saúde de família, para eventualmente a unidade básica de saúde, para posteriormente, no caso de agravamento, alguma questão aguda, procurar uma UPA, termina sobrecarregando os hospitais. Com isso, então, nós temos uma falta de disponibilidade de leitos, não só porque, de fato, existem menos leitos do que são necessários, mas porque esses leitos estão indevidamente ocupados. Seja por um paciente que não deveria estar ali, ou por um paciente que já poderia ter recebido alta, se tivesse uma terapia, tivesse uma referência, o paciente que tem que sair para fazer a continuidade daquele tratamento em regime ambulatorial, ou para uma referência, o paciente não sai, ocupa. Então, como nós temos falta de... Mas por que isso acontece? Por que o paciente ocupa um leito indevidamente? Porque o paciente que, como o doutor pontuou, ele tem que fazer um atendimento numa unidade básica de saúde, num posto de saúde, esse paciente vai para um hospital. E isso acontece de A a Z dentro do Brasil. E nós temos que colocar a mão na consciência, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, minha filha passa mal, está com uma situação ali, já teve asma, eu deveria, no primeiro momento, fazer uma consulta ambulatorial, marcar para dali a 2, 3 dias. O que eu faço? Eu pego ela, vou para o pronto-socorro do hospital. Porque é uma criança, você fica com medo, você fica assustado, e leva para o pronto-socorro do hospital. E eu, então, que conheço a área, que trabalho na área, sobrecarrega a pediatria. Então, a gente é o macaco que senta no próprio rabo para falar do rabo do outro. Mas é como acontece, infelizmente. Então nós temos uma demanda mal distribuída, mas a partir da própria população, porque falta uma conscientização, falta o entendimento de como funciona o SUS. A partir daí, então, nós vamos para o segundo momento, porque os procedimentos são caros. O doutor falava a respeito da indústria alimentícia gigante, nós temos um gigante maior ainda, que é a gigante farmacêutica. Então, quem produz equipamentos para a saúde, quem produz principalmente órteses e próteses, materiais especiais, quem produz medicamento de alto custo, eu particularmente não conheço,
não posso opinar, qualquer opinião nesse sentido ela seria leviana, mas não entra na minha concepção a margem de lucro de alguns medicamentos. A gente acompanha algumas campanhas para arrecadação de recursos, contribui dentro do possível, e eu estou acompanhando o caso de uma criança que precisa de um medicamento que custa 18 milhões de reais. Pois é. São 18 milhões de reais um medicamento para uma quebra de desenvolvimento que ela está tendo, e o que justifica? Mas o câmbio é desvalorizado, muito bem. São 3 milhões de dólares. O que justifica um medicamento custar 3 milhões de dólares? Não tem nada que regula isso não, doutor? Não, porque são medicamentos que não são fabricados no Brasil. E esse medicamento particularmente, ele não é nacionalizado. Não tendo registro na Anvisa, ele não pode ser, em função de entendimento que o STF confere a matéria, ele não pode sequer ser objeto de judicialização no Brasil. Então essa criança em particular, ela está vendo navios. Ela está arrecadando recursos, mas ela está vendo navios. O senhor está falando de um caso de 18 milhões, mas vamos considerar aí que são os medicamentos muitas vezes fornecidos na farmácia de Minas aqui, medicamentos de R$800 a caixa. Para uma família que vive de 2 salários mínimos, um medicamento de R$800 mensalmente é difícil, né? De fazer o tratamento. Eu preciso fazer uma pergunta para o doutor Marconi. É porque o senhor falou sobre a importância da atenção na saúde básica. Sim. E a gente abriu aqui o Palavra Aberta falando dessa obsessão do novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de reduzir essa fila pelo atendimento especializado. Essa obsessão, ela é a mais adequada no momento? É reduzir mesmo a fila de espera? Tem que fazer as duas coisas? Ou eleger a prioridade? Qual que é o caminho? Excelente. Eu vim para aqui hoje com vontade de responder essa pergunta. Porque essa fala do ministro, recortada dessa forma, ela é um tanto perigosa. A gente sabe que o ministro Padilha tem toda uma trajetória, ele é desde a década de 90, tenho para mim, espero que realmente o pensamento dele não seja tão restrito, e ele esteja falando de reduzir a fila ao abordar todos esses aspectos do problema que nós estamos citando aqui. Mas um dos problemas que nós, infelizmente, temos que falar, quando a gente fala de fila, quando a gente fala de fila de cirurgia, quando a gente fala de fila na unidade básica, é a resolutibilidade, é a capacidade de resolver o problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com determinados discursos políticos que transforma a saúde em assistência à doença e transforma a assistência à doença em metas assistenciais e não em metas de saúde. E aí você vê políticos fazendo campanhas e tal, porque nós fizemos tantas consultas, nós fizemos tantos procedimentos. Olha, você quer ver um negócio que dá um monte de consultas e um número lindo para você fazer campanha? Asma. Você está falando, não sei se sua filha tem, mas é uma doença crônica da infância, é crônica, é sabidamente crônica, e se não for bem controlado, o paciente vai entrar com asma, vai entrar em crise frequentemente vai demandar assistência de urgência. Qual que é o objetivo do cuidado da saúde desse paciente? Controlar essa asma para que ele não tenha exacerbações e não precise ir para o posto de saúde, precise ir para a UPA. E aí ele vai diminuir. Então, no caso da asma, o meu discurso bonito é dizer que eu fiz menos consultas e não que eu fiz mais consultas, né? Então, eu quero fazer menos consultas porque os meus pacientes estão mais bem cuidados, porque eu estou promovendo saúde, ou eu só quero número de consultas? Porque aí eu deixo as asmas sem controle, esse paciente fica consultando 2, 3 vezes por dia, às vezes, e eu entrego números maravilhosos. E aí eu tenho que fazer uma UPA enorme, porque eu vou ter que atender o mesmo cidadão várias vezes na semana, no mês, no ano. Vou entregar números maravilhosos. Então, entregar só número de procedimento é de uma pobreza técnica, intelectual, muito grande diante do conceito de saúde que a nossa Constituição de 88 e a nossa Lei 8080 de 1990 desenvolveram. O Ministério da Saúde é alvo frequentemente de disputas políticas porque ele tem o maior orçamento do governo federal. Tem o maior orçamento, e o Sistema Único de Saúde é universal, é gratuito, mas na visão do senhor precisava de mais dinheiro ainda para ter mais médicos, para ter mais equipamentos, mais remédio, mais leito? Não é mais e melhor. Vou te dar um exemplo da minha área, pediatria, né? Você vê aí os gestores, né? Alardeando falsamente que faltam pediatras e acabando promovendo contratação de profissionais com menor qualificação, com menor titulação na área, com vínculos cada vez mais precários. Na maioria das vezes hoje é tudo PJ. Então, aquela ideia que lá na Constituição de 88, lá na Lei 8080, trazia da formação de pessoal, de carreira, de educação permanente, tudo isso acabou se desconstruindo ao longo do tempo. E aí você chega na unidade básica de saúde e não consegue se
referenciado pelo pediatra. Por quê? Porque aquela prefeitura não tem pediatra na rede. Você chega na unidade básica de saúde com uma criança com uma crise de asma e você não tem um profissional titulado, treinado para acolher aquela asma e tratar adequadamente e conseguir resolver a crise e devolver aquela criança corretamente para o estado de saúde. Então o que acontece? Você investe em médico, você investe em consulta, você investe em leito, mas aquele leito, aquele profissional, aquela consulta não foi resolutiva. E aí aquele paciente vai voltar de tarde, vai voltar à noite, vai voltar amanhã. Então o nosso grande problema nós investimos pouco, só 4%, a gente fala às vezes 10%, mas é só 4%, nós investimos pouco, e quando investimos, nem sempre investimos com foco no que nos interessa, que é saúde, promoção e prevenção, e na assistência, resolutibilidade. Assistir o doente de maneira objetiva, né? Como o Dr. Mário falou, o paciente internou, resolve o problema do paciente, tira ele de dentro do hospital, volta ele para o ambulatório e vai promover fisioterapia, fonoaudiologia, dar qualidade de vida para esse paciente, para que ele não reinterne, para que ele não precise repetir o procedimento, né? A gente tem muitas perguntas para fazer, mas infelizmente o tempo está acabando. E aí, doutor Mário Aguirre, só voltando aí no exemplo, né, até pessoal que o senhor trouxe, porque isso é muito comum na maioria das famílias, principalmente quem tem criança. Ou nesses episódios, assim, de qualquer pessoa em casa que teve uma febre, teve um mal-estar, uma dor no estômago, enfim, e uma prostração. A gente deveria confiar mais na teleconsulta para evitar a superlotação de pronto atendimento. Aí eu queria ouvir o senhor sobre isso. As teleconsultas não pegaram muito ainda? Elas são regulamentadas pelo CFM, né? É uma novidade relativamente recente, mas ela não foi recepcionada ainda pela cultura do brasileiro. E, novamente, eu digo, de A a Z, não importa a classe social, não importa a idade, a pessoa quer ter contato com o médico, talvez como queira ter contato com o advogado. E trazendo um pouco, então, para a nossa realidade, as audiências virtuais hoje são a maioria, mesmo com resoluções do tribunal para que voltem a ser presenciais, as audiências, julgamentos aqui no Tribunal de Justiça. Talvez daqui a alguns anos a teleconsulta seja uma realidade, mas hoje ela é rejeitada porque talvez o paciente tenha a percepção de que falta, e nisso ele não está errado, de que falta o contato com o médico, o exame clínico, que ele é o ponto de partida para poder definir uma conduta, eventualmente até internar aquele paciente, ele exige o contato pessoal do médico. Algumas questões não podem ser avaliadas por ali. Então, talvez como uma alternativa, como um remédio, como talvez um paliativo, ela seja válida, mas ela não vai ser acolhida no Brasil enquanto a gente não tiver pelo menos um desenvolvimento maior dos meios de contato do médico com o paciente. E rapidamente, o médico Marconi Moura é a favor, contra a consulta online? É positivo, é negativo? Aquela expressão, nem a favor nem contra, muito antes, pelo contrário. Como o doutor Mário colocou, ela é um instrumento. Ela pode ser muito útil. Por exemplo, naquele pai que está com a criança adoentada, febril ali durante a noite, que é uma orientação. Eu devo ou não devo ir para a UPA? Um teleatendimento pode dar essa orientação. Uhum. O nosso problema voltamos àquela questão, nós temos que investir com qualidade. Se nós investirmos no teleatendimento, na telemedicina, como mais um instrumento para qualificar a nossa assistência, para aumentar a nossa resolutibilidade, maravilha. Se isso começar a virar discurso político, para fazer número, para entregar, porque eu entreguei tantas teleconsultas. Na verdade, você usou um monte de teleconsulta para impedir que esse paciente chegasse no médico e fosse examinado, né? Para impedir que você levasse médico para os rincões, para o interior do país. Bom, aí nós vamos cair em qualidade e o tiro vai sair pela culatra. Nós discutimos no Palavra Aberta de hoje os 35 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde, na semana em que Alexandre Padilha assumiu o ministério no lugar de Nízia Trindade. Recebemos o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o pediatra Marconi Moura. Doutor Marconi, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Eu que agradeço. Feliz aniversário para todos nós. Um abraço. Obrigada pela presença. Agradecemos também pela presença ao advogado especializado em direito de saúde, Mário Aguirre. Até a próxima. Obrigada pela contribuição. Até a próxima, sou eu quem agradeço. Um abraço. Lembrando que o Palavra Aberta pode ser acompanhado também, além do Jornal da Itatiaia, pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.